Ele desenhou o tempo inteiro, do começo ao fim da vida. Ele nunca parou de desenhar. E os desenhos não eram projetos para a realização de esculturas. Raramente os desenhos eram projetos para a realização. Os desenhos tinham uma vida autônoma, ou seja, era uma prática autônoma na trajetória artística do Tunga. Embora ele seja, sobretudo, um escultor, apesar das performances, né? E o Tunga tinha uma capacidade de agregar pessoas enormes, né? Na casa dele, você ia visitar, tinha pessoas de diversas tribos diferentes convivendo entre si. Uma luminária, um pedaço de ferro, como é que isso dialoga com a gente vivo, né? Com o corpo da gente? Então é possível isso. Eu acho que ele tinha essa qualidade, ele conseguia juntar elementos muito assim, que parecia que não ia dar certo, e combinava com o corpo daquela pessoa. A gente podia inventar coisas junto. Então acho que tem, claro, uma presença forte, é bem forte isso no trabalho do Tunga, né? Até algumas obras em que o corpo humano não estão ali presentes, né? Porque nem sempre podem, elas têm um movimento ali de alguma coisa que me faz pensar num corpo humano em movimento também. O teatro tem uma coisa legal que é essas surpresas que dão uma boa peça, uma boa interpretação. Quando você vê, é um presente, né? Assim, cara, ninguém sabe onde é que saiu isso, né? Então, o Tunga tem, as obras do Tunga tem isso, o Tunga consegue fazer isso, não naquele momento, sabe? Algumas obras do Tunga e de gente que é muito boa, né, em artes plásticas, faz isso meio que para sempre. É um falso para sempre, né? Porque tudo se vai, né? Mas tá ali aquele beijo de dois crânios, entende? Então é interessante. É um tempo e espaço que não é teatral. Ele deu esse nome instauração, né? Porque, de fato, era alguma coisa que acontecia, efêmera, né? Envolvia diversas pessoas. Ele era uma espécie de condutor. A presença dele na instauração é uma presença fundamental. Então, são trabalhos que aconteceram e que não podem ser, no certo sentido, repetidos, porque, enfim, muitos dependiam da presença dele e do modo como ele agia, né, dentro desse evento, né? Um fato do qual nós deveríamos e devemos sempre compreender e usufruir, porque essa densidade, essa precisão, essa capacidade de sintetizar em obras, em coisas, em atitudes, uma coisa absolutamente nova na arte, construiu mais do que uma obra, construiu uma poética, construiu digamos, uma condição que ele achou para a obra dele, para o trabalho dele, em uma situação adversa, como é a que todos nós vivemos. Eu acho que, nesse sentido, o Tunga foi um artista que certamente foi um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX.